Você trouxe a sua Bíblia? Abra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 23. Nós estamos no segundo culto de hoje já. Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 33. Eu quero falar sobre os 3 tipos de pessoas ao redor da cruz. Nós vamos começar essa campanha na semana que vem, né? O poder na cruz. Semana que vem começa a semana do Calvário, um cordeiro em cada lar, muito importante. A maior graça, memória dos cristãos. Todos acharam? Lucas, terceiro livro do Novo Testamento, capítulo 23, a partir do versículo 33, diz assim a minha tradução. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, para repartir as suas roupas, lançaram sortes. O povo estava ali e observava tudo. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, que salve a si mesmo, se é de fato o Cristo, Deus, o escolhido. Igualmente os soldados zombavam dele e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se você é rei dos judeus, salva-te a si mesmo. Acima de Jesus estava a seguinte inscrição: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Porém, o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Amém? Assente-se, por favor. Deus é fiel acima de tudo. Deus habitou entre nós. Amém? Jesus, ele esteve aqui na terra e há inúmeros relatos da sua passagem aqui na terra. Há provas arqueológicas, há provas históricas. Isso foi tão forte para a humanidade que o calendário é dividido entre antes de Cristo e depois de Cristo. Mas, meus irmãos, eu quero passar um pouco para você, contextualizar você com relação aos fatos da época. Nós chamamos isso de exegese, trazer um pouco a realidade para você da época para cá. Na cidade de Jerusalém, existiam 2 caminhos que saíam dali. Um deles descia para a cidade de Jericó. O outro caminho subia para o Monte Calvário. No primeiro caminho, o que descia para Jericó, haviam marginais, haviam delinquentes, que viviam as suas vidas erradas, escondidos nas sombras da noite. Matavam, violentavam, roubavam, abusavam das pessoas. Tinham a impressão que nunca ninguém iria descobrir o que eles estavam fazendo. Naquele caminho que descia para Jerusalém, os homens viviam as suas vidas de uma forma dissoluta, viviam sem rédeas, viviam sem normas, argumentavam, discutiam as suas atitudes, viviam, na verdade, desesperadamente vazios, mas caminhavam e faziam tudo isso, porque de alguma maneira queriam encontrar sentido para a vida, ou pelo menos prazer na vida. O que eles não imaginavam era que um dia, como resultado, teriam que caminhar para o outro lado, para outra rua, para o Monte Calvário. Lá, no topo da montanha, esses homens que um dia desciam fazendo miséria em direção a Jericó,
teriam que pagar o preço das coisas erradas. E então, a crucificação era uma morte premeditada. A crucificação era uma morte que a sociedade tinha criado para vingar os piores homens que existiam no mundo conhecido. Quando um marginal, depois de ter feito tanta coisa errada, era preso, as pessoas torciam que esse homem fosse julgado e condenado. Aqui no Brasil nós não temos muita consciência disso, porque no Brasil não tem pena de morte, e no Brasil não tem uma sentença perpétua. O máximo que tem no Brasil é 30 anos. E ainda, dependendo da situação, muitas situações, muitas leis, muitas brechas na lei, conseguem diminuir isso. Agora, nos Estados Unidos, nos países da Europa, alguns países, tem a injeção letal. Primeiro, a pessoa dorme, depois para a respiração, daí a outra já apaga o cara, por completo. Mas já teve cadeira elétrica, já teve mortes por enforcamento, ainda tem em alguns lugares, principalmente no Oriente Médio. Mas hoje não tem crucificação. Os seres humanos de hoje não entendem o que era a morte por crucificação, porque não era uma morte normal. Eles faziam uma cruz de madeira bruta, eles faziam os furos já nessa madeira bruta, no tamanho, confeccionado, no tamanho da pessoa que seria crucificado. Faziam a cruz e depois, com pregos grandes, enfiavam na palma da mão do indivíduo e entortavam o prego atrás. E amarravam o pulso do indivíduo para que não rasgasse com o peso do seu corpo também. Da mesma forma, juntavam os pés do indivíduo e pregavam entre os ossos e depois entortavam o prego atrás. E colocavam sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos muito grossa e seca, a tal ponto que o indivíduo ficava com a cabeça baixa por causa da madeira que estava atrás da cruz. E se o indivíduo quisesse respirar, ele tinha que se apoiar nos cravos e colocar o corpo para frente, para ele conseguir respirar. Tal fato é legítimo que quando chega próximo da viração do dia, os soldados, que não podiam deixar depois das 6 da tarde, porque já era a viração para o sábado, na cultura judaica, os soldados chegaram e quebraram os joelhos das duas pessoas que estavam crucificadas ao lado de Jesus, para que esses homens não pudessem mais se apoiar e respirar. Então eles morriam asfixiados. Quando chegaram perto de Jesus, percebiam que eles estavam mortos. Então, para garantir, apenas enfiaram uma lança no lado. Mas, meus irmãos, as mãos e os pés não são pontos vitais para que uma pessoa morra. Não é coração, não é cérebro, não é pulmão. A intenção da crucificação era a morte mais lenta e mais exposta o possível para a sociedade. Era um recado para a sociedade. O indivíduo, nós aprendemos na tradição, nas imagens que nós vemos, que havia um pedaço de pano na parte genitália. Mas na verdade, o indivíduo, ele era crucificado totalmente nu. E haviam 3 formas disso. Era em forma de X, em forma de estaca e em forma de cruz, que era a mais tradicional, a mais convincente. Era muita condenação, principalmente aqueles que se levantavam contra o sistema, aqueles que iam contra o Império Romano. Um judeu não poderia matar ou crucificar um judeu, eles teriam que ter autorização, e quem faria isso seria o Império Romano. Então, o marginal era levado na cruz. O marginal, ele ficava geralmente entre 2 a 3 dias naquela cruz. Durante o dia, num sol escaldante. As feridas que faziam pelos furos não tinham como elas coagularem o sangue, porque sempre estavam mexendo para poder respirar, se apoiando nos cravos. Então o indivíduo, ele
morria perdendo a vida de uma forma gotejante, lentamente, sem beber água, sem comer. As pessoas passavam e viam o indivíduo daquela forma. À noite, um frio que castigava o corpo. E durante o dia, ainda mais perdendo sangue, a pessoa fica com mais frio ainda. Quando, por muitos anos, eu trabalhei no hospital, quando alguém chegava com muito baixo o seu sangue, a gente chama isso aí de, como é que é mesmo? A pessoa está com pouco sangue no corpo? Anemia. Eu lembro de um dia que chegou uma mulher com bastante casaco e pulava, tremia e pulava. E não estava frio, muito pouco sangue. O indivíduo que era crucificado, ele sofria tanto, que chegava uma altura da crucificação, ele pedia para que adiantassem isso, para que dessem um último golpe, para que matassem ele de uma vez. Mas a lei romana dizia que não podia. Esse pobre marginal, perdendo sangue gota a gota, perdendo a vida lentamente, ele tinha que refletir sobre os seus maus feitos, ele tinha que se arrepender. A quem aquelas pessoas que ele havia feito mal deveriam contemplá-lo, para entender que o Império Romano era justo, e que ninguém deveria, de alguma forma, se levantar contra o Império Romano. A morte de crucificação era uma morte extremamente cruel, uma vingança da sociedade, para homens que tinham abusado da sociedade. E o mundo pensava, esses homens merecem morrer. Os pobres marginais da cidade de Jerusalém, que um dia, por essas coisas da vida, viviam sem lei, viviam sem normas, viviam sem princípios errados, descendo para a cidade de Jericó, fazendo as suas coisas erradas, não imaginavam que um dia teriam que prestar conta, que um dia teriam que subir para o Calvário, para pagar o preço dos seus delitos, numa morte terrível, numa morte cruel, numa morte sanguinária. Essa semana, a minha irmã mandou uma foto para mim. Eu estava pensando, sabe aqueles dias que você não está meio tijolo, você não sabe se é barro, se é telha, aquele dia que você está meio no marasmo, você pensa assim, todo mundo deveria me amar mais. Ela mandou um postzinho escrito bem assim, está difícil, e eu não reclamei nada, simplesmente ela só mandou. Está difícil a tua vida? Agradeça a Deus, porque era para você estar numa cruz, ou era para você esperar uma crucificação, mas Ele morreu em nosso lugar. Lá na montanha do Calvário, haviam 3 cruzes nesse dia, no Gólgota, no lugar da caveira. Não era um lugar bonito, não era uma catedral com 2 velas bonitas, escutando Hillsong, escutando aí Aline Barros. Eram xingamentos, acusações, cobranças. A pessoa estava sofrendo e ainda escutando o desprezo de pessoas. Talvez a sua própria mãe, o seu próprio pai ali lamentando, vendo aquilo, o desgosto de tudo aquilo. Mas naquele lugar haviam 3 cruzes. A do meio estava supostamente o mais, ou o maior malfeitor de todos, o Messias, que por ir contra um sistema, uma imoralidade, uma falsa moralidade, ali, judaica, religiosa, estava sendo condenado. Os outros 2, do lado direito e do lado esquerdo, estavam ali porque transgrediram a lei romana. O do meio, Jesus, está ali porque transgrediu a lei dos judeus. Os 2 do lado estão ali porque transgrediram as leis romanas. O do meio está ali porque feriu a tradição de homens, o moralismo barato. Nunca poderão entender a diferença entre a lei de Deus e a tradição dos homens. Mas ali estava Jesus, pendurado, no meio de 2 ladrões, por uma cruz, em uma cruz que não foi encomendada para ele, que foi encomendada para Barrabás, um homem que era zelote, um homem que acreditava que o Messias viria como um grande soldado, e que eles tinham uma missão, na sua filosofia religiosa e militar, eles tinham uma missão
de guerrear contra o Império Romano e retomar Jerusalém. E diante disso, faziam várias barbáries. Mas, um pouco antes da Páscoa, um homem chamado Pilatos solta uma pessoa que o povo iria escolher, e você sabe da história. Solta então Barrabás. Ele achou que pela sua lógica, como Jesus por onde passou, só amou pessoas, ele só curou pessoas, ele só libertou pessoas, ele só fez o bem. E ele, na sua lógica, ele mesmo pensou, e ainda se baseando pelo sonho da sua esposa em alerta, lógico, que vão querer que eu solte Jesus, que são os religiosos, são os líderes religiosos que querem isso, não é o povo, porque com certeza tem uma multidão que ele salvou, curou, libertou ali, amou, mas o povo gritou, crucifiquem a Jesus e soltem Barrabás. Aquela cruz não era de Cristo, aquela cruz nunca foi de Cristo. Nessa noite eu só venho lembrar que o meu nome é Barrabás, que o seu nome é Barrabás, que essa pessoa que está do seu lado é Barrabás. Eu quero que nessa noite, meus irmãos, você entenda que nunca ninguém fez uma cruz para Jesus. Nunca houve um motivo para que ele fosse para uma cruz como um homem perfeito. E ele está ali, na escória da sociedade, entre dois pecadores, entre dois homens sem esperança, entre dois marginais, porque Jesus veio a esse mundo salvar os pecadores. Jesus veio buscar aquele que não tinha mais esperança, ele veio buscar aquele que não tem mais para onde ir, aquele que não tem mais o que fazer em sua vida, a quem até os pais dizem, para você não tem mais remédio, aqueles o qual a sociedade diz, esse aí não tem mais saída, não vale o feijão que come. Mas Jesus acreditou na sua missão, Jesus acreditou nesses homens, Jesus, olha meu irmão, ele passou a vida procurando pecadores, ele não passou a vida procurando sinagogas, ele não procurou a vida procurando coaches, network, dinheiro, ele não passou a vida procurando ter relação com pessoas que lhe trouxessem alianças poderosas, status, resultados. Ele procurou pecadores, ele procurou noias, ele procurou vagabundos da sociedade, isso é, que viviam vagando. Ele procurou pessoas sem esperança, porque aí está o poder de Deus. Não tenho nada contra você se aliançar com pessoas que têm dinheiro, não é nada disso que eu estou falando. Eu só estou dizendo, meu irmão, sobre a missão de um cristão, que ela não pode ser invertida de jeito nenhum. De alguma forma, Jesus ficou inerte àqueles que precisavam. É interessante hoje, porque o egoísmo, ele tem tomado uma proporção absurda. Por isso as pessoas estão na igreja, escutam mensagem em cima de mensagem, fazem curso em cima de curso, estão envelhecendo em ministério em cima de ministério, disputa de status com outras pessoas de igreja, e continuam infelizes. Infelizes. Por quê, pastor? Por quê? Porque esqueceram desse princípio, negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Jesus, um dia, foi convidado para um casamento, todo mundo festejando, mas haviam pessoas aflitas ali. Um casamento estava próximo de passar vergonha, Então, Jesus se aproxima, e a Bíblia diz que ele transforma água em vinho. Por quê? Porque ele devolve o sabor. Porque aonde Cristo está, o ambiente vai mudar. Ele vai de encontro à necessidade.
Por favor, preste atenção no que eu estou falando e não humanize uma mensagem que é espiritual. Outro dia, a Bíblia diz que Jesus, ele vai até um tanque, chamado tanque de Betesda, que fica a casa de misericórdia. Quando ele chega naquele lugar, ali tinha uma pessoa sem esperança de ser ajudado por homens. E ali, ele cura um homem. Alguém lamenta as suas dores. Alguém lamenta o seu afastamento de Deus. E ali, ele cura as suas dores. Ele devolve a caminhada. Jesus sabia onde encontrá-los. Um dia ele foi numa festa na casa de Simão. Enquanto todo mundo festejava, comiam e se alegravam. Jesus ficou num canto com uma prostituta, salvando a alma daquela pessoa. Porque Jesus sabia onde encontrar pessoas que estavam sem esperança. Homens que estão cansados de lutar para serem libertados de vícios, libertados de maus hábitos, e não sabem o que fazem com a vida. Homens que sentem que não têm perdão. Homens que na sua cabeça a morte é pouco para eles. Eu quero dizer algo do trono de Deus. Se hoje há aqui pessoas com um passado tortuoso, pessoas que não conseguem ver-se livre do tormento da culpa, pessoas que me assistem, eu tenho notícias maravilhosas para você que está arrependido daquilo que você fez. Que se você pudesse, nunca teria colocado um primeiro vício na boca, nunca teria feito ou começado um mal para alguma pessoa, ou feito alguma coisa assim, nunca teria abortado, nunca teria feito mal para uma outra pessoa, logrado alguém. Jesus, ele veio para morrer por homens e mulheres que têm uma história negra no seu passado, para devolver dignidade, para devolver-lhe a paz. Eu estou pregando hoje para alguém que se sente escravizado, amarrado em algum complexo, amarrado em algum trauma, amarrado em alguma mágoa, amarrado em algum hábito. Eu estou pregando a algum jovem viciado em alguma droga, perdido no jogo do tigrinho, perdido em jogos de sorte, perdido na promiscuidade da pornografia. Homem ou mulher, eu estou pregando para alguém que tem dúvida quanto à sua sexualidade, quanto à sua orientação sexual. Deus não errou quando te fez, e por mais que você tente justificar a sua atitude, no fundo, você sabe que é uma pessoa vazia, sabe para onde quer ir. Embora se escrevam livros, artigos, revistas, textões aí, para justificar a atitude, quando você se encontra sozinho, você se sente desesperado e vazio por dentro, e sabe que o caminho que você está indo, não é um caminho natural, não é o plano de Deus para você, não importa qual é a nova moral que queiram colocar na sua cabeça, você não consegue se libertar do complexo de culpa. Mas eu tenho uma notícia maravilhosa para você. A Bíblia diz que Jesus veio buscar os desesperados, aqueles que não sabem mais para onde ir. Eu estou pregando nessa noite para um pobre homem escravo do seu temperamento, esse caráter que já trouxe para você tanto problema, esse caráter que está arruinando a sua família, esse caráter que explode, que afasta pessoas amadas, que magoa aqueles a quem você ama. Esse temperamento que já lhe custou bens, já lhe custou emprego. Esse temperamento que já fez de você certo em situações errado, quando você foi agressivo. Esse temperamento que você não consegue dominar. Eu quero dizer, meu irmão e minha irmã, que Jesus passou as suas últimas horas na terra, pendurado entre dois homens marginais, horrendos da sociedade, que não tinham esperança, dois homens que não sabiam para onde ir, e entre esses dois homens que não sabiam o que fazer, Jesus veio a esse mundo para libertar os cativos, para libertar as mentes, para dar uma nova direção, quebrando um sistema. Não é justo permanecer em uma igreja dessa forma,
com uma mente escrava. Não é justo, meu irmão, permanecer em lideranças, rivalizando com outros líderes para ver quem faz mais, ou não é nem quem faz mais, quem aparece mais. Quem engole um mosquito e arrota um camelo. Porque a minha agenda, eu fui para a Europa, a minha agenda, eu estive lá não sei aonde, sério, a minha agenda, eu cuido de 600 pessoas assim, eu cuido de 1.300 pessoas, rapaz, eu estive no movimento, que isso? Que isso? Curitiba é um dos maiores centros de dependência química do Brasil. Que isso? E essas pessoas que arrotam um camelo estão cada vez mais vazias, com uma vida que não reflete Cristo, que demonstram religiosidade apenas, mas que não tem a praticidade do amor de Cristo alcançável, não é capaz de servir, de se preocupar com ninguém, mas é capaz de dizer: as minhas mãos, elas não são para limpar um templo, para ajudar uma pessoa ali, ou para fazer para uma pessoa numa comunidade terapêutica, ou qualquer coisa assim. As minhas mãos são a nobreza, a seda da sociedade para pregar o Evangelho. O que é isso? Para que um pregador vai ter 200 cavalos puro sangue árabe? Para que um pregador vai ter uma casa de 14 milhões, uma de 10 milhões, uma de 7 milhões e 52 mil cabeças de gado? Só que não é isso que me limita no Evangelho. Não é isso que me trava no Evangelho. Não pode. Porque há 3 tipos de pessoa ao redor de Cristo. 3 tipos que eu quero destacar para você. Eu tenho visto pessoas sendo libertas de uma vida errada por Cristo. Pessoas abandonadas na sociedade por um sistema infrutífero religioso, e que são acolhidos por cristãos que têm o amor de verdade, retomando as suas vidas, fazendo e levantando um verdadeiro altar para Deus nos seus testemunhos. Sabe por quê? Porque existem outras pessoas que decidiram escutar Jesus, negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Tomar a sua cruz. Boa parte das pessoas estão no templo pelas vantagens apenas pelas vantagens. O que eu vou ganhar? O que oferece para mim? Como eu vou avançar? Orações egoístas. Eu oro por mim, eu oro pelos meus, eu oro pelo meu projeto, eu oro pelo que eu quero, mas não oram pelo presidente, não oram pelos governantes, não oram, não se envolvem, não oram pelas pessoas que sofrem, estão surdos, e isso não é cristianismo. Não é. 3 tipos de pessoa ao redor da cruz. Primeiro tipo de pessoa tinha uma atitude de incredulidade, crítica com Jesus. Segundo tipo de pessoa que teve uma atitude de humildade, de aceitação e arrependimento. Terceiro tipo de pessoa, a multidão. E o texto bíblico diz que eles olhavam e tinham uma atitude de indiferença. Eu quero comentar um pouquinho sobre esses 3 tipos de pessoa. No primeiro, há pessoas que lá no coração carregam um sentimento de incredulidade e crítica para tudo que tem a ver com Cristo. Uma crítica que não constrói, uma crítica que destrói. Critica a igreja, critica pastor, critica crente, critica a administração, critica momentos de comunhão, critica tudo, só critica. Por isso, essas pessoas justificam bem assim ainda, sabe, por isso que eu não me envolvo, por isso que eu não me envolvo. Em outras palavras, a pessoa está dizendo: eu sou mais nobre, eu sou melhor, por isso que eu não me envolvo. Por quê? Já viu o jeito desse ministério de louvor? A bateria poderia ser mais isso. A ministração do louvor devia ser mais assim, ó. Por que não tem umas caixas assim? Por que não tem um efeito assim? Por que... Você viu o jeito desse pastor?
Por que não tem uma voz? Poxa, a gente sai de casa cansado para vir num culto, para escutar literalmente um sermão. Por que isso? Por que aquilo? Nossa, pastor, por que não fazem live? É mais fácil assistir culto da minha casa só. Essa igreja deveria ter mais isso aqui. Nossa, eu fui numa igreja um dia que é tão legal, lá tem isso. Mas cadê o preço a se pagar para que as coisas melhorem? Cadê o preço a se pagar do envolvimento? É fácil eu me associar ao ministério centenário, ao ministério que cresceu, que está transbordando de pessoas por algum motivo. É fácil. Agora eu vou provar que eu amo a Jesus através de pessoas que precisam. Se eu falo que eu amo a Jesus, o meu tempo, o meu descanso, o meu dinheiro, aquilo que importa para mim, será envolvido na minha palavra. Pode ter certeza no que eu estou falando. Segundo tipo de pessoa, nós temos também aqui pessoas que terão atitude de reconhecimento, de humildade, de entrega para Jesus. Pessoas que escutam o evangelho como esse e pensam: Senhor está me corrigindo para a salvação. Deus está restaurando em mim a ótica de um caminho que vale a pena. Deus está trabalhando em mim um caminho de um coração ensinável, que vai me levar a ter iniciativas, que vai mudar a vida de pessoas realmente que precisam, no meio de uma vida caótica que tem aí. E existe o terceiro tipo de pessoa, uma atitude de indiferença, de apenas olhar para algumas situações, de meditar pouco, apenas isso. O mundo pode estar explodindo, as pessoas podem estar gritando, os apelos podem ser todos os dias, mas a pessoa pensa: bem, eu tenho os meus boletos, eu tenho o meu sono, eu tenho que tomar pelo menos 2 a 3 litros de água por dia, e é isso aí. Viver o cristianismo é apenas eu cuidar de mim e não incomodar ninguém. E se resume nessa indiferença. Mas vamos lá para o primeiro. O marginal disse, olha só, o marginal, de que lado que ele estava mesmo? Brincadeira, não. O marginal, o que criticou, o que não foi salvo, ele diz assim: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e depois salva a nós. Olha o que ele fala: se tu és o Cristo. Vocês já perceberam que enquanto Cristo andou por esse mundo, os homens sempre tentaram arrancar dele uma demonstração de poder? O diabo lá no deserto disse para Jesus, se tu és o Filho de Deus, faça com que essas pedras, se tu és o Filho de Deus, jogue-se, lance daqui de cima do pilar. Os sacerdotes passavam por ali e falavam para Jesus: ué, você não é Deus? Desce daí. Tiravam, Os homens falavam: o senhor é filho de Deus? Por que você está sofrendo então? Por quê? Esse homem que estava na cruz, você não é filho de Deus? Salva a ti e salva a nós também. Mentes conturbadas, arrastadas pela dúvida. Eu vou crer em um Deus se Ele fizer aquilo que eu quero. Aí eu vou crer em Deus. Já viu isso? Eu vou entregar a minha vida para Jesus se Ele me ajudar nisso. Sempre pedindo demonstração de poder. Para que demonstração de poder se tanto amor não foi capaz de cativar essa mente? Se a crucificação não é capaz de cativar essa pessoa, para que demonstração de poder? Hoje, milhares ou milhões de pessoas no mundo andam desesperadas, sem saber o que fazer. Essas pessoas não enxergam uma demonstração pública de amor de Cristo para salvá-los. Não querem o Cristo do amor, querem o Cristo para suprir o seu ego, o Cristo para suprir os seus resultados, o Cristo para suprir
os seus status. Só isso. Um Cristo funcional, mas na verdade estão confundindo Cristo com mamon, com dinheiro. Apenas isso, se resumindo nesse poder que enxergam. Eles não querem a criança que nasceu numa manjedoura. Eles querem um rei militar onipotente. Mas escute, meu irmão, alerta. Assim pensou Judas Iscariotes. Porque quando ele viu, mesmo com toda a demonstração de poder, de cura de Jesus, de transformação, de multiplicação, quando ele ouviu de Jesus que o reino dele não é deste mundo, quando ele viu Jesus descendo num jumentinho, meus irmãos, ali ele demonstrou aonde estava o seu verdadeiro interesse. Eles querem o Cristo da multiplicação de pães e peixes, mas eles fogem quando o próprio Cristo pede para seguir a si mesmo e tomar a sua cruz. Jesus veio a este mundo não para demonstrar o seu poder resumidamente. Às vezes ele demonstrou poder sim, e foi por amor ao homem. Jesus não veio ao mundo para fazer as inquietudes céticas do ser humano serem supridas. Ele não veio a este mundo para satisfazer as curiosidades doentias do ser humano. Se achar conveniente tal prova, ele faz, mas não é essa a finalidade. Ele não vai fazer nada simplesmente para satisfazer esse ego curioso. Nós vivemos em um tempo em que a fé foi colocada num laboratório, como se Deus dependesse da lógica para ele fazer algo. O que Deus faz confunde os sábios e consideram loucura alguns. O ladrão que pediu sinais em uma cruz é o retrato da realidade de muitos de nós. Muitos que são teóricos apenas, ouvintes passivos, que me escutam e que concordam, mas na prática não vão dar um passo de mudança na sua vida. Se tu és o Filho de Deus, por que há crianças pobres? Se tu és o Filho de Deus, por que meu familiar morreu? Se tu és o Filho de Deus, por que eu perdi o emprego? Se tu és o Filho de Deus, por que tanta doença? Como se Deus tivesse que resolver o fruto da escolha que o homem decidiu em viver afastado dele. Isso é, andar sem os seus princípios, andar sem Deus. Como se Deus tivesse que resolver a nossa irresponsabilidade na terra. Meus irmãos, há mentes arrastadas pela dúvida, não saem do lugar, não buscam Deus e culpam o envolvimento. Mas então aparece outro ladrão que repreende o seu companheiro. Ele está morrendo. Ele diz isso: cara, você está morrendo e ainda assim você não tem humildade. Ele não fez nenhum mal. Obviamente, nós sabemos o que fizemos. Olha para esse homem, não fez nada de errado. Olha para mim e para você, nós merecemos o que estamos passando. Esse homem só curou, esse homem só salvou. As pessoas que matam esse Jesus, esse evangelho, são pessoas que não querem abrir mão dos seus hábitos, não querem abrir mão, estão carregados de egoísmo e autocomiseração. Qualquer coisa que um líder, por amor ao evangelho, toma de decisão, conversa, vem com chantagens emocionais, chantagens, sempre. Pessoas que querem fazer chantagem com Deus. Senhor, se até o final do ano eu não casar, eu não permaneço no ministério na igreja. Senhor, se até o final do ano, Pai, eu não conquistar tal casa, tal isso, ou tal cargo, eu vou sair dessa igreja porque está errado alguma coisa. É alguma coisa, deve ter alguma coisa que parece que para todo lugar as pessoas avançam, a minha vida não avança. Não é um versículo, tá? Mas é uma frase do Stallone. Ele diz assim: se você acha que você faria melhor que a outra pessoa, experimente fazer no seu lugar.
Se você acha que você faz melhor que o pastor da igreja, que um líder, experimente fazer no seu lugar o melhor. Se você acha melhor que você faria na outra família, experimente fazer na sua. Experimente. Porque cada um tem a ótica da montanha que subiu. Cada um sabe o preço que está pagando. Essas pessoas levam uma vida legalista, no milímetro, no centímetro. E quando Jesus veio, dizendo que veio também trazer a graça para salvar a adúltera, para salvar aquele cobrador de impostos, aquele marginal pendurado numa cruz, essa classe de pessoa legalista se esforçou para, na ótica deles, alcançar a salvação, e encontram isso como injustiça. Persegue então essas pessoas que falam sobre graça. Isso abalou os alicerces da lógica. Essa mensagem de amor era dura demais para os religiosos. Foi por isso que o pregaram na cruz, lá no Calvário. Mas o plano de Deus era justamente que Jesus viesse para morrer em uma cruz. Se você está fazendo alguma coisa errada, eu quero que você saiba, antes de acabar o culto, meu irmão, Jesus ama muito você. Não abandone o culto, não abandone a igreja, não saia do corpo de Cristo, esteja no corpo de Cristo até vencer o pecado, até vencer o erro. Jesus não está contente com a vida errada que você vive. Deus não aceita a vida errada que você vive, mas Ele não deixa de amá-lo por isso. Deus te ama e você vale mais do que o mundo inteiro. Pode ter certeza. Jesus veio para transformar a sua vida, te dar um futuro maravilhoso, meu irmão e minha irmã. Outro ponto. Esse ladrão olha para a serenidade de Jesus e ele diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra-te de mim. Ah, meus irmãos, o que tinha nessa vida para esse ser humano? Uma vida de marginalidade, de violência, hábitos errados, escravidão, alguém cheio de complexo, que basta alguém cutucar, alguém mexer na ferida, para que essa pessoa exploda, algo que estava em cima de tanta polpa, e exploda de novo, com aquela sobrancelha de dragão chinês, com aquelas palavras pesadas, que transbordam a autocomiseração. Ai, que dó de mim, ninguém vê o meu esforço, ninguém vê, vocês deveriam me valorizar mais, Deus deveria fazer mais por mim, porque olha como eu oferto, olha como eu já estudei, olha como eu sou bonzinho, ó Deus. Mas por vezes, intoxicado por um sistema fantasioso desse mundo. Olha, meus irmãos, alguém que já estudou sobre Jezabel? Janjabel, como eles dizem. Alguém já estudou sobre Jezabel? Jezabel, algumas pessoas pensam bem assim: não, Jezabel era uma mulher maquiavélica. Jezabel era uma mulher assim, terrível, com um discurso brabo. Meu irmão, Jezabel, se vivesse nos dias de hoje, ela seria uma socialite, coach, influencer da alta. Ela era uma religiosa exemplar da sua época. Tanto é que ela casou com o rei de Israel. Como é que era o nome dele mesmo? Acabe. E ela fez com que Israel inteiro, quase Israel inteiro, né? Menos 7.000 ali, se dobrasse aos pés de Baal, o deus filisteu, o qual ela cria e o qual o seu pai era sacerdote. De tão zelosa e correta que essa mulher era, empresária, sofisticada, como diz, influencer. Aí algumas pessoas acham que são boas, que eu sou salvo porque eu sou uma pessoa justa. E aquele lá é narcisista, aquela é narcisista religiosa, aquele de lá não sei o quê, aquilo de lá não sei o quê. Meus irmãos, não se engane pela religiosidade ou pela produtividade que alguns julgam ter. Essas pessoas, como esses ladrões, desprezaram o fim da vida. Você conhece alguém que despreza o fim da vida? Eu falo hoje para uma juventude que despreza o fim da vida. Eu falo hoje para um empresário que despreza o fim da vida.
Eu falo hoje para um investidor que tem dinheiro guardado e que despreza o fim da vida. E vivem como essa multidão, uma indiferença. Não é problema meu. Não é. Uma vez eu ouvi uma jovem senhora falar para o seu marido pastor. Disse bem assim: parece que nem tem diabo, parece que nem tem guerra. E ele falou para ela: você está vivendo uma falsa paz. E você também não está na batalha que deveria estar. Você está protegida, guardada. Mas a tua batalha é outra. É só por você. Alguns se acham obedientes, outros justos, outros não convencidos o suficiente. Mas o fim, ele não está longe. Eu já fiz fúnebre de crianças de 5 meses, 4 meses. Eu já fiz fúnebre de adolescente de 16 anos, 15, 14, 21 anos. Tudo qualquer idade. Eu coloquei na liderança da igreja. Eu gostaria que líderes compartilhassem coisas, principalmente sobre a Amy Simple McPherson. Quando ela estava com 53 anos, mais uma vez, ela pregou um sermão no Angelus Temple, lá em Los Angeles, a igreja para 5.000 pessoas sentadas, ali, no sexto culto do dia, porque às vezes eram 6 cultos no dia, ela pregou para uma multidão, pessoas foram curadas, pessoas foram libertas, pessoas aceitaram a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, e no outro dia, ela faleceu. A gente não sabe qual vai ser o último dia da nossa vida, mas a gente não pode desprezar o fim da nossa vida aqui, não pode. Quando você olhar para a Bíblia, você percebe um cenário específico sobre a vinda de um Salvador, no Velho Testamento e no Novo Testamento. Por exemplo, quando Deus anunciou Moisés, quando Deus anunciou um libertador para Israel que estava cativa dos egípcios, Faraó mandou matar as crianças, os meninos. Quando Deus anunciou Jesus, Herodes mandou matar as crianças. Só que agora, a artimanha, ela é muito maior. Nós estamos vivendo um tempo em que as crianças estão sendo caçadas, não só mortas. Você vai ver agora, nesses relatos, que espirrou, só transbordou, só espirrou um pouco. Esse caso do Jeffrey Epstein. Ali, mais de 3 milhões de páginas denunciadas de registros por chantagem dele, George W. Bush. Ali ele relata que esse homem, depois de estuprar e torturar muito um menino, uma criança, ele literalmente cometeu canibalismo, devorou esse menino depois. Você vai ver Bruce Willis, Tom Hanks, Bill Clinton, você vai ver Barack Obama, famosos do mundo aí, como aquele Bruce Willis, que agora está com uma doença mental, tantos outros artistas que foram denunciados por aquele 50 Cent lá, aquele cantor, ou aquele Mel Gibson, que também falou que fez pacto com o capeta. Esses que denunciam, tantas essas pessoas famosas, como Madonna, como essa Lady Gaga, e tantos outros, sobre as coisas que acontecem no mundo, e principalmente com crianças, a quantidade absurda de crianças que somem. Aí você pensa, mas isso aí é Estados Unidos e Europa. Nós temos um irmão aqui na igreja, lá o Cristiano, acabou de levantar lá de camisa roxa. Esse rapaz foi levado para ser sacrificado num templo satânico em Campo Largo. O relato desse menino é incrível, com BO e tudo mais. Conseguiu fugir, mas escutava o grito de uma mulher, pedindo socorro, lá dentro sendo torturada. Do seu lado um homem de idade já velho, amordaçado, defecado, apavorado, chorando de medo. Aí você pensa, é distante essas coisas. Nós vivemos uma guerra, meu irmão. Não dá para viver nesse conto de fadas de evangelho. Porque se você não leva a sério o evangelho e fica de picuinha com ele, com ela, ai, porque eu não sei o quê, como vai tomar santa ceia?
Eu não gosto de mim. Vamos, Kiko, não se junte com essa gentalha. Se você não leva a sério, o inferno está levando a sério. Satanás está levando a sério. Como eu disse, um dos sinais para a vinda do Messias é quando as crianças estão sofrendo essas coisas. E nós estamos vivendo um tempo em que as crianças estão sendo caçadas, manipuladas, estão se tornando contra tudo o que é de Deus. Como é que pode aprovar uma lei permitindo as crianças, na festa da carne, a festa da promiscuidade, onde uma mãe leva uma filha e tem o corpo de um homem nu, e ela faz essa criança, a própria mãe, tocar no corpo desse homem e dizer que isso é arte? Pelo amor de Deus! Crianças a partir de 9 anos no Oriente Médio são entregues a uma escravidão de um casamento nessa idade, e que muitas delas na noite de núpcias morrem por um canalha desse, onde politicamente é apoiado por pessoas que são cegas mediante a isso, porque nós precisamos expulsar demônios da política também. Se você não gosta, existem os maus que amam isso. Se você não está com o seu título de eleitor em dia, o mal está com o título de eleitor em dia. Anjo não tem título de eleitor para você querer espiritualizar isso. É uma atitude nossa, como cristãos. E fazem leis, e instituem leis de pecado. Olha o que estão tentando fazer com as crianças no mundo, meus irmãos. Não fique diferente, porque isso é um pré-anúncio da vinda de Jesus. Jesus falou: deixar vir a mim as criancinhas, porque delas, sabe o que essas pessoas estão fazendo? Não querem deixar as crianças irem até Jesus. Não querem. Eu lembro quando eu era criança, e talvez alguns vão lembrar, as igrejas explodindo de crianças. Explodindo. E aí agora? As igrejas estão explodindo de crianças com tablet na mão, celular na mão, só isso. Poucas crianças para assistir um culto, ou sendo envolvidas, estão impedindo as crianças de ir até Jesus. Meus irmãos, estão tentando o crucificar novamente, mas não pode. De um lado, pessoas escolheram o caminho do orgulho, dos sinais, da razão, da mágoa. À frente, uma multidão que não tem compaixão, na verdade são covardes, oportunistas, apenas oportunistas. Olha para cá, as pessoas só querem andar com vencedores, né? Agora ele está bem, agora ela está bem, vamos nos associar. Ei, olha aí, ó, eu faço parte desse movimento aqui, ó. Quando as pessoas estão padecendo, sabe quem que vai estar na tua vida? Cristãos de verdade, pastores de verdade. Quando você está no hospital, é a tua família, e nem sempre, inclusive, porque por muitas vezes eu fiquei em hospital e fiquei fazendo visita para pessoas que nem a família ia visitar. É que você não sabe o passado dessa pessoa, você não sabe isso, não sabe aquilo. Eu lembro de um homem no começo do ministério, que eu fui algumas vezes no hospital Cajuru, algum medicamento deu uma alergia nele, ele estava numa maca no corredor, uma pessoa de idade, teve derrame, o corpo dele estava todo escamado por uma alergia de medicamentos, aquele homem sofreu. Pessoas que a gente precisa fazer visita como cristãos, pessoas que nós precisamos levar Cristo a essas pessoas. Olha para cá, algumas pessoas não conseguem amar nem quem ama elas, nem quem ama eles. Não conseguem amar os pais, os irmãos, líderes que têm um histórico de cuidado. Não conseguem, mas pesam terrivelmente. Cristo, Ele veio para mudar tudo isso, meus irmãos. Eu quero convidar você para a terceira classe. Eu quero convidar você para que não seja indiferente,
Sabe por quê? Porque as mãos de Cristo, elas foram amarradas, elas foram pregadas. Os pés de Cristo, eles foram pregados, para que os meus pés fossem livres. As mãos pregadas, para que as minhas mãos fossem livres. Então, as suas mãos, meu irmão, os seus pés não estão pregados. Deus te deu a missão para amar. Deus te deu a missão de estender o seu reino, começando pelo mais próximo. Deus te deu a missão de estender a mão sobre pessoas, de tocar pessoas com santidade, de orar por pessoas. Quem, pastor? Todo cristão. Deus te deu a missão de falar a palavra de Deus para as pessoas que estão sem esperança, de falar do amor de Deus para as pessoas que estão sem esperança. Deus nos deu a missão de ir até aqueles que estão cativos. Deus nos deu a missão de viver com pessoas, meu irmão, para melhorar as suas vidas. Isso é cristianismo. Deus nos deu a missão, meu irmão, para estender o seu reino através da escolha de uma filosofia de vida. Existe alguém próximo a você que está gemendo. Existe alguém próximo a você que está em uma cruz, sem esperança, escutando coisas terríveis. Existe alguém que precisa do amor de Cristo. E se você ama Jesus de verdade, Ele está em você, e você vai demonstrar isso através de pessoas, cuidando, falando, ajudando pessoas, e que em muitos casos, talvez na grande maioria, serão ingratos com você, mas você sabe do amor que você carrega, que não é teu, que é de Deus. Você sabe da responsabilidade. Ai, pastor, sabe o que é? Às vezes eu fico muito tempo na igreja e não é saudável, pastor, não faz bem para mim, sabe? Então é muita coisa. Então você, meu irmão, você morreu no batismo. Você morreu para si mesmo. Você nasceu para Cristo. Você nasceu para esse projeto chamado salvação. E a Bíblia foi escrita para esse projeto chamado salvação. Um plano de salvação. Um plano. Desde quando o lazer está acima da missão? Ninguém é contra o lazer. Nós somos a favor do lazer. Mas estão tornando o lazer acima da missão. Ninguém é contra a família. Pelo contrário, nós somos a favor da família. Mas pessoas estão usando desculpas boas para não fazer o que devem fazer. Ai, sabe, pastor, a minha família. Usando desculpas boas para não ser questionados, para não assumir posturas que deveriam tomar. Mas na participação da multiplicação de pães e peixes, todo mundo quer estar. Agora, negar a si mesmo, como Jesus falou, tomar a sua cruz. Quantos que ficaram ali? 12. E aí Jesus olha para eles: vocês não vão também não? E um responde: para onde nós iremos se só o Senhor tem palavra de vida? Nós precisamos de uma igreja sarada no seu caráter. Nós precisamos levar ou trazer pessoas a Jesus. Na próxima semana nós vamos começar essa campanha aqui no Calvário. O poder na cruz, não é o poder da cruz. A cruz é maldição. Ela se tornou um exemplo de um símbolo para mim e para você, onde Jesus se fez maldito por mim e por você, mas ali se manifestou o poder de Deus para a salvação minha e sua. E as pessoas precisam enxergar isso através das nossas vidas. Convide alguém, fale com pessoas pelo amor de Deus, porque pode ser o último ano de pessoas. Eu vi um post de uma pessoa, acho que hoje eu vi: meu irmão, as pessoas vêm falar que 2026 vai ser fácil. Meu irmão, o Chuck Norris morreu em 2026. Olha só, ele falou em toda brincadeira. O Chuck Norris morreu em 2026. Sabia que o Chuck Norris era pastor, né? E ele disse bem assim: eu me arrependo pelos 26 anos da minha vida que eu vivi sem Cristo, que eu desperdicei sem Cristo. Mensagens, pregações muito bonitas dele. Cristo está voltando, meus irmãos. Cristo está voltando, e os sinais estão escancarados, para ficar de picuinha, de limitação e de desculpas.
Jesus está chamando para fazer valer a pena. Até quando você vai ficar mamando em igreja só? Mamando. Quero ver o que tem para me oferecer. Vai ter o curso, agora eu quero. Isso agora eu quero. Olha, mamando de igreja em igreja ou mamando em igreja? Quando você vai ser igreja, dar de mamar, ajudar, ofertar, se posicionar, pegar na mão de alguém e levantar, porque é para isso que Ele nos chama, para ser igreja. As nossas mãos não estão pregadas, os nossos pés não estão pregados. O dele foi para que estivéssemos livres, e Ele nos chama por uma vida que vale a pena viver. Se coloque em pé em nome de Jesus. Existe alguém próximo a você que está gemendo. E existem dois tipos de pessoas que estão aqui dentro do templo, dois tipos de pessoas que estão me assistindo. Aqueles que a partir de hoje vão dar um passo na sua vida, que vai mudar toda uma caminhada, que vai ter iniciativas. Eu vou deixar para o ano que vem. Eu vou deixar quando eu terminar a faculdade. Eu vou deixar quando meu filho nascer. Eu vou deixar quando eu melhorar desse monjaro aqui. Quando? Não, é hoje. Indo e pregando, indo e levando o Evangelho. Sabe por que você vive caindo? Porque você pensa muito em você. Olha só para você, olha só para o seu emocional. Quando você começa a olhar para o próximo e viver em função disso aí, meu irmão, você não vai nem ter tempo de pensar em você. Você não tem nem tempo de ficar triste. Jesus está nos chamando para a nova vida. Eu quero que você coloque uma mão no teu peito, levante uma mão assim. Porque com essa mão levantada, você vai estar olhando agora para o próximo passo que você vai dar. E você vai enxergar o futuro agora no nome de Jesus. Você vai enxergar o Cristo na tua vida e aonde você vai estar com Ele no futuro. A quem você vai estar servindo. Os pés de quem você vai estar lavando. É para isso que Deus te lavou. É para isso que Deus te levantou para a missão. Você é um soldado de Jesus. Você está enxergando agora alguma alma que está gemendo, alguém que está caído, alguém que está lamentando, alguém que está sofrendo. Você tem o nome dessa pessoa nos teus lábios, e você vai chamar essa pessoa, você vai orar por essa pessoa, você vai levar o Evangelho, você vai dizer o quanto Cristo é bom e o plano de salvação para a vida dessa pessoa. Porque Jesus habita em você, e isso é o suficiente. Não seja tímido. Há um altar na tua vida de salvação. Eu vou estender a mão, você está estendendo a mão, e nós vamos orar agora por essa pessoa. Nós vamos orar por esse convite. Nós vamos orar, meu irmão, por essa situação. Nós vamos orar por esse futuro. Santo Deus, poderoso Pai, nós estamos cansados de viver nos complexos de nós mesmos, limitados por uma ótica infantil, uma ótica de uma igreja, Pai, que não flui, uma igreja que não frutifica como deveria, uma ótica, Pai, de uma igreja que tem ausência de comunhão, uma ótica, Pai, onde transbordam críticas, soberbas, arrogâncias, comparações. Em nome de Jesus Cristo, levanta os seus, levanta a humildade dos seus, levanta um coração ensinável, um coração disposto, levanta o Espírito Santo, aqueles a quem o Senhor morreu na cruz do Calvário e levantou, meu Deus, para fazer a diferença nessa terra, para quebrar os paradigmas do inferno, meu Deus, para resgatar as almas. Em nome de Jesus Cristo, o que tem que ser abandonado será abandonado hoje. Sejam maus hábitos, seja o que for, em nome de Jesus Cristo, que essas mágoas caiam por terra, que esses pretextos caiam por terra, que em nome de Jesus Cristo a mudança perfeita aconteça através desses passos, que o Senhor use as mãos dessa pessoa para trazer cura, para transbordar libertação, para transbordar vida, para libertar o cativo do cativeiro, para levar o teu evangelho de salvação. Levanta os teus soldados, Pai, olha os corações humildes e arrependidos de verdade, para andarem um novo caminho. Essa é a nossa oração, e assim nós ligamos aos céus agradecendo, repreendendo todo o demônio e te agradecendo, Pai, em nome do Senhor Jesus. E todos digam amém.
Graças a